Fala, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar mais uma aula e última aula sobre gases. Vamos falar hoje sobre densidade gasosa e velocidade gasosa. E aí sim, essa é a terceira e última parte sobre gases. Estamos tranquilos em relação a isso. Bom, para falar de densidade, a primeira coisa que a gente precisa entender e tomar cuidado é que essa relação aqui, essa relação ela é válida para sólidos e para líquidos. Por que nos gases eu preciso alterar? Vocês se lembram? O que acontece com o volume de um gás? O volume de um gás ele é sempre variável. Ele vai depender do recipiente em que está contido. Então, se o volume vai variar de acordo com o recipiente em que ele está contido, para calcular a densidade de um gás independentemente do recipiente, nós vamos ter que alterar essa relação. Porém, ela vai ser muito útil para nós. Por que ela vai ser muito útil para nós? Porque a relação de massa sobre volume que define densidade. Nós vamos ter que chegar nisso aqui ainda hoje. Muitos materiais, muitas apostilas, muitos livros colocam para vocês as fórmulas direto. Eu não gosto muito, tá? Eu gosto de pelo menos dar uma deduzidinha da onde que isso brotou, beleza? Primeira coisa, nós vamos pegar a equação de Clapeyron e vamos transformá-la na equação de Clapeyron expandida, onde nós transformamos o número de mols em massa sobre massa molar. Por quê? Quando eu transformo ela em massa sobre massa molar, eu já chego em uma parte do que eu quero, que é a massa. Só falta fazer o quê? Jogar o volume aí de baixo, que o resto é densidade. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos isolar essa massa, depois a gente joga o volume dividido aqui embaixo, e o que sobrar é a nossa densidade. Primeira coisa, massa molar que está dividindo, passa multiplicando. Vamos lá. Pressão vezes volume vezes massa molar é igual a massa vezes a constante temperatura. Constante temperatura que estão multiplicando, passa dividindo. Pressão vezes o volume vezes massa molar dividido por RT é igual a massa. Só que eu não quero chegar em massa. Quero chegar em massa sobre massa molar. Se eu chegar em massa sobre massa molar, eu chego em densidade. Então vamos lá. Esse volume que está multiplicando, passa dividindo. Massa sobre volume. O que é massa sobre volume? É densidade. Então, isso é densidade. Agora, se tudo isso é igual a densidade, parabéns, consegui calcular a densidade absoluta de um gás. E podem perceber que o volume nem entrou nessa equação. Então, densidade gasosa é a pressão vezes massa molar vezes a constante e temperatura. Porém, não existe só essa possibilidade de cálculo de densidade. Muitos exercícios cobram a densidade relativa. O que é densidade relativa? É a densidade de um gás em relação à densidade do outro gás. E aí, bonitões, se vocês me permitem, eu só vou mostrar da onde que isso aqui brotou, tá? Densidade do gás A é o quê? Pressão, massa molar de A sobre RT, dividido pela densidade de B. Pressão, massa molar de B, RT. Queridos, mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda fração. Pressão, massa molar de A, RT, pressão, massa molar de B. Se esses gases estão em um mesmo recipiente, o que eu posso afirmar em relação a esse recipiente? Que a pressão de um é igual à pressão do outro, a temperatura de um é igual à temperatura do outro, e a constante é igual a constante. Traduzindo, o que sobra? Que a densidade do gás A em relação à densidade do gás B é igual a massa molar de A sobre massa molar de B. Traduzindo, a densidade relativa ela só vai levar em consideração a massa molar desses gases. Então, para cá, nós sabemos que quanto maior for a massa molar de um gás, maior será a sua densidade. Belezeira? Ok? É isso, a densidade relativa. Tem uma questão da UEM, que é justamente a próxima que eu coloquei de exemplo aqui. E não é só ela, tá? Outras questões também cobraram isso. A densidade da CNTP. Ah, professor, eu preciso saber as 3 fórmulas? Cara, de verdade, não. A terceira não. Por quê? Porque você precisa saber, na verdade, o que é CNTP e o que CNTP significa em termos de temperatura e pressão para nós, tá? CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. E essas condições normais de temperatura e pressão são quanto? 0 graus Celsius, 273 Kelvin. Pressão,
atmosfera. Isso é CNTP. Por que eu preciso saber isso? Porque isso envolve o conceito de gases, isso envolve a relação de cálculo com moléculas, com átomo, né? A teoria do orbital molecular, ou teoria, na verdade, atômico-molecular. Então você precisa utilizar essa relação do 22,4 litros lá também. Tá? Por isso que é importante que você saiba esse conceito de densidade e CNTP. Uma atmosfera, pressão vezes massa molar. 1 vezes massa molar, massa molar. 0,082. 0,082 vezes 273. Quanto que dá isso aqui? 22,36. Nós utilizamos como aproximadamente 22,4. Tá? Por isso que a densidade na CNTP é a massa molar dividido por 22,4. Esse é o conceito de densidade que a gente tem. Vamos aplicar isso daí num exercício. Vamos lá, vamos colocar esse aqui do Cefet, depois o último é da UEM, que vai falar sobre isso, que também fala de velocidade. Bora! Exemplo, considere os gases amônia e CO2, gás carbônico, nas mesmas condições de pressão e temperatura. Se ele fala para nós que eles estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, o que vai acontecer para nós? Exatamente isso. Pressão e temperatura. A constante é constante. Traduzindo, o que eu vou ter aqui? Uma densidade relativa. Então, volta lá. Podemos afirmar corretamente que a relação entre as densidades dos mesmos é igual ao quê? Bom, densidade do gás A pela densidade do gás B. Densidade da amônia pela densidade do CO2. Massa molar da amônia dividido pela massa molar do CO2. Vamos lá. Amônia, 1 nitrogênio, 3 hidrogênios, massa molar, 17 gramas por mol. CO2, 1 carbono, 2 oxigênios, 44 gramas por mol. Então o que a gente tem? 17 dividido por 44. Densidade do NH3 dividido pela densidade do CO2 é igual a 17 por 44. Vai depender do quê? Do que o teu exercício te pede. Como ele pede a relação entre eles, você pode fazer essa divisão ou você pode invertê-la. Tá? Você pode fazer que a densidade do CO2 sobre a densidade do NH3 é 44 por 17. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer essa conta aqui, ó. 17 dividido por 44, coloca um 0,170 por 44. São 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12, com mais um, 3. Então, sobra 38. 380 para 44. 8 vezes 4, 32. Tá? 9 vezes 4, 36, já ultrapassa um pouquinho. Então, vamos parar aqui no aproximadamente 8. Então, 0,38 aproximadamente, ou seja, a densidade do NH3 é igual a 0,38 vezes a densidade do CO2. Essa pode ser uma resposta. Aqui também eu posso ter outra, que é exatamente a mesma relação. 44 dividido por 17. 2,34 sobra 10. 100 por 17. Isso aqui vezes 6 fica quase bacana para nós, né? Ultrapassa. Mas como é aproximado, pode deixar. Então, 2,6. Ou a densidade do CO2 é igual a 2,6 vezes a densidade do NH3. Tá aqui. Essas são as relações que a gente pode apresentar. Uma em função do outro não faz diferença. A resposta é exatamente a mesma. Beleza? Ok? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre velocidade gasosa. Bom, galera, velocidade de difusão e efusão gasosa, também chamada de lei de Graham. Essa velocidade ela é determinada, segundo ele, pelo inverso da raiz quadrada da densidade desse gás. Só que eu preciso lembrar vocês o seguinte:
sei se vocês se lembram, faz uns 20 segundos, eu mostrei para vocês que a densidade do gás A em relação à densidade do gás B é o quê? A massa molar de A em relação à massa molar de B. Desde que eles estejam nas mesmas condições de temperatura e pressão. Se eles estiverem nas mesmas condições de temperatura e pressão, o que eu posso afirmar? Que a densidade do gás é sua massa molar. Que a densidade do gás é sua massa molar. Então, pegando o que Graham falou aqui, se ele disse que a velocidade é 1 sobre a raiz quadrada da densidade, eu também posso afirmar que a velocidade é 1 sobre a raiz quadrada da massa molar, beleza? Isso aqui é a densidade absoluta. É para você calcular a densidade de um gás. Porém, cara, dificilmente isso acontece. A gente sempre vai calcular a velocidade de um gás em relação a outro gás de um mesmo recipiente. E aí, quando isso acontece, como que eu faço? Bom, seguinte, a velocidade desse gás A em relação à velocidade do gás B. Vamos lá? Velocidade do gás A, 1 sobre raiz quadrada da densidade dele, dividido pela velocidade de B. 1 sobre raiz quadrada da densidade dele. Mantenho a primeira, multiplico pela segunda fração. 1 e 1 está fora. O que sobra? Raiz quadrada da densidade de B sobre a raiz quadrada da densidade de A. O que eu quero que vocês percebam é que, de fato, isso fica cruzado, tá? Por que isso fica cruzado? Porque ele define que é o inverso da raiz quadrada, tá bom? Acabei de explicar que a densidade, nas mesmas condições de temperatura e pressão, é exatamente igual à massa molar. Então, ao invés de escrever raiz quadrada da densidade de B sobre raiz quadrada da densidade de A, o que eu posso escrever? Raiz quadrada da massa molar de B sobre a raiz quadrada da massa molar de A. O que eu quero que vocês tenham em mente em relação a isso? Vamos lá. Quanto maior a massa molar de um gás, maior vai ser o quê? A densidade desse gás. Menor será a sua velocidade. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Se eu aumento esse valor, eu diminuo esse aqui. Por isso que um gás mais denso, ele é menos veloz. Um gás mais veloz, ele é menos denso. Ok? Tudo isso culpa de quem? Culpa da sua massa molar. Gás pesadão, muito denso, pouco veloz. Gás levinho, pouco denso e muito veloz. Exemplão. Aquele da UEM que eu havia citado para vocês agora há pouco, que vai falar de velocidade e densidade juntos. Vamos nessa. Aqui. UEM 2010. Astalho que for correto, gosto muito do enunciado da UEM, é sempre muito complexo, tá? Por isso que é uma das melhores provas. Não fica com enrolação do caralho, igual acontece nas demais provas. Os caras são direto, objetivo e vem rasgando a mente de todo mundo. 01. A velocidade de difusão do H2 é 4 vezes maior do que a do O2. Não sei. Velocidade do H2. Velocidade do O2. Raiz quadrada. Massa molar do O2, raiz quadrada, massa molar do H2. Massa molar do O2, galera, 32 gramas por mol, raiz quadrada. Massa molar do hidrogênio, 2. Você pode transformar isso aqui numa raiz só? Pode. Raiz de 32 sobre 2, raiz quadrada de 16. O que eu concluo em relação a isso? Que a velocidade do H2 sobre a velocidade do O2 é igual. Raiz quadrada de 16, 4. Passa isso para lá. Concluo que a velocidade do H2 é 4 vezes a velocidade do O2. Volta. A velocidade de fusão do H2 é 4 vezes maior do que a do O2. Correto? É exatamente isso que a gente concluiu agora. 2. Sabendo que a velocidade de difusão de um gás qualquer, G, é menor. É menor. Parou. Se a velocidade é menor, a densidade vai ser maior e a massa molar também. Acabei de explicar isso daí. Então, a velocidade de um gás G é menor do que a de um gás E. Pode-se concluir que a densidade do gás G é maior. Não é inversamente proporcional? Se a velocidade de G é menor do que a velocidade de E,
Logo, inversamente proporcional, galera, inverte. A densidade de G é maior do que a densidade de E. Correto, tá? Correto. O item 2, velocidade e densidade são inversamente proporcionais, menor, depois ele vem com maior, o que prova que é inverso e correto. 4. Na CNTP, já falamos sobre ela hoje, 1 atmosfera, 0 graus Celsius. Na CNTP, a densidade absoluta de um gás ideal, em gramas por litro. Esse é um outro detalhe, tá? Esse é um outro detalhe. A densidade de sólido e líquido, ela é dada em miligramas, ou falei bosta, ela é dada em gramas por ml, ou ela é dada em quilogramas por litro. No caso do gás, isso é misturado, tá? É dado em gramas por litro. Então volta lá. Na CNTP, a densidade absoluta de um gás equivale à sua massa molar dividido por 22,4. Correto, cara, correto. A gente falou sobre isso hoje. Qual é a pressão na CNTP? 1 vezes massa molar. 0,082 vezes 273. Quanto que dá isso aqui? Massa molar dividido por 22,4. Beleza. Correto também. Últimos 2 itens. Na CNTP, uma massa de 8 gramas de um gás hélio ocupará 89,6 litros. Pessoal, se isso está na CNTP, qual a informação que a gente tem sobre a teoria atômico-molecular? Que 1 mol de qualquer gás, não importa qual, tem 22,4 litros. Professor, mas ele não está falando de mol. Verdade. Se ele não está falando de mol, ele está falando de massa, eu vou ter que transformar para massa molar. Tá? Qual que é a massa molar do gás hélio? 4 gramas. Então, 4 gramas de hélio tem 1 mol e corresponde a 22,4 litros. Quantos gramas de hélio ele está falando? 8. Então, isso vai equivaler a quanto? X. X é igual a 8 vezes 22,4 dividido por 4. Ó, múltiplo vezes 2. 44,8 litros. Esse é o volume que ele apresenta e não 89,6. Na verdade, ele colocou o dobro aqui para nós. Isso só estaria correto se ao invés do gás hélio fosse o gás hidrogênio, que a massa molar não é 4, a massa molar é 2. Como não falou, tá errado. A pressão de um gás é provocada. Falei sobre isso na primeira aula sobre gases. A pressão de um gás é provocada pelas colisões das moléculas do gás com a parede do recipiente. Quanto maior a frequência, maior a pressão, pessoal. Quanto menor a frequência, menor é a pressão que eu tenho desse gás no recipiente. Então, por favor, sempre, a pressão ela é determinada pela frequência de colisões. Aumentou a frequência de colisão, aumentou a pressão, diminuiu a frequência de colisões com a parede, e não é molécula com molécula, é molécula parede do recipiente, menor a pressão. Tá bom? Tá certo o que ele fala aqui também. Todas estão corretas, com exceção da 08, em que ele falou exatamente o dobro. Que pena. Queridos, finalizamos, beleza? Chegamos ao fim de mais uma aula. Chegamos ao fim do conteúdo de gases, dividido em 3 aulinhas, para não fritar muito a mente, tá? Mas finalizamos isso aí. Fiquem atentos, isso não cai só na específica, como eu falei durante as aulas. Isso é um conteúdo muito cobrado em primeiro dia. Também tem a parte de física em relação aos gases, então vocês também têm que ficar atentos e fazer essa relação com o pessoal da física, porque aparece sim com grande frequência no primeiro dia e também numa prova específica, certo? Fiquem com Deus, excelente estudo para todos e até uma próxima.